Glória a Deus. Ontem eu pedi a Deus uma palavra para ministrar aos irmãos aqui. E o Espírito me encaminhou para Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Mas eu gostaria de começar a ler do versículo 7 ao versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao verso 10. Glória a Deus. Amém? Amém. Podemos ler a palavra de Deus? Amém. Vamos estar então em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nessa palavra, o apóstolo São Paulo está dizendo: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentarmos coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Nós estamos no aniversário da igreja e, longe de mim, conhecendo muito bem parte do ministério do pastor Carlinho, vim para ensinar. O que trouxemos, na realidade, é uma palavra de reafirmação, uma palavra onde queremos, onde recebemos, para reafirmar a missão da igreja, relembrarmos, reafirmarmos mais uma vez nesta manhã quem somos e a nossa missão no mundo, a nossa missão em relação a Deus, a nossa missão em relação a nós mesmos. A igreja, diferentemente do mundo, é um povo que se conhece, é um povo que sabe quem é um povo que sabe para onde vai, é um povo que sabe o que tem que ser feito e o que tem que fazer. Tem consciência plena e total de si mesmo. E nessa passagem que nós lemos do apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses, ele, de uma forma feliz, de uma forma muito feliz, alegre, satisfeita, ele relembra a razão, o motivo, a causa da nossa conversão. Ele relembra de uma forma simples a razão do porquê
nos convertemos. E ele diz no versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Nesse versículo, Paulo, ele traz à memória que o que somos em Cristo, o que somos como igreja, o que somos em Deus, é resultado de uma conversão que estabelece de pronto uma diferença entre nós e o mundo, uma diferença entre o nosso presente e o nosso passado, uma diferença significativa que nós temos que levar em conta e que deve ser o marco da nossa existência: a conversão pela qual nós passamos. Paulo diz que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho pregado, ministrado pela igreja de Tessalônica, eles estavam de sobremodo felizes, alegres, louvando a Deus e dando testemunho de tudo aquilo que Deus havia feito na vida daquela igreja, através daquela igreja, como um resultado do ministério direto do apostolado do apóstolo São Paulo. E eles então, Paulo afirmou que aquela alegria resultava do testemunho de como eles haviam compreendido a essência da conversão, de como se converteram dos ídolos, dos falsos deuses, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Essa consciência, meus irmãos, essa consciência da conversão é o primeiro fator, um dos grandes, ou o primeiro, e se não o único fator contra o qual Satanás ele luta para destruir na vida da igreja. Porque é exatamente a conversão que nos faz entendermos a nossa nova identidade. A nossa identidade em Cristo depende exatamente desse fator chamado conversão. No Novo Testamento ele começa sendo explicado pelo próprio Senhor Jesus. Quando num diálogo com um homem chamado Nicodemos, capítulo 3 de São João, um dos principais, um dos senadores dos judeus, ele vai a Jesus de noite e o texto abrevia e parece que ele nem abre a boca, né? Parece que ele apenas fala mestre, e aí já Jesus já deixa que eu falo. Mas é óbvio que houve um diálogo maior entre Jesus e Nicodemos, e João acha interessante colocar mais das palavras de Jesus. Nicodemos vai em busca de respostas, vai em busca da identidade de Jesus Cristo, vai em busca da real política de Deus na face da terra. E Jesus diz:
Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, intrigado, não entende, diz, mas como? Eu já sou velho, e como posso de novo nascer, voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus, naquele diálogo, mais uma vez, entre outras palavras, ele diz: se você não nascer de novo, porque necessário é que você nasça de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus deixa bem claro que a condição primária para que qualquer ser humano proceda ele de onde proceder, do mundo, de religiões, ele tem que passar pela conversão, que aqui é chamada no diálogo de Jesus de novo nascimento. Parece que Paulo retoma essa fala de Jesus, embora não fale nos termos, né? Mas ele retoma e coloca em quase todas as suas epístolas, falando da nova vida, falando do novo homem, falando da nova criatura. E ele explica, né, no livro de Tito, capítulo 3, verso 4 e 5, ele dizendo que esse milagre do novo nascimento, esse milagre da conversão, não é fruto moral, não é fruto ético, não é resultado das nossas obras, não é resultado de jejum, oração, santificação humana. Não, ele diz, é obra direta de Deus, é o operar do Espírito Santo na nossa vida. Não é obra da nossa justiça, mas é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo em nós. É o Espírito de Deus que fez isso na nossa vida, mediante a nossa fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na obra redentora de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Quando cremos em Jesus, o Espírito de Deus realizou o milagre da conversão na nossa vida. Paulo é radical. Paulo é radical. É exatamente essa radicalidade que parece que o diabo mais ataca hoje, tentando fazer com que nós acreditemos que não é preciso ser tão radical assim, ser um crente careta, ser um crente pietista, ser um crente carola. Não precisa tanta santidade, não precisa... Nós estamos no mundo, somos iguais, então... Mas Paulo era radical. Paulo escreveu aos Coríntios, uma igreja que precisava ter noção disso. Ele escreveu aos Coríntios, capítulo 2ª carta, 5,17, dizendo: quem está em Cristo, quem se converteu dos ídolos para servir a Deus, quem está em Cristo, nova criatura. Se você conhece essa palavra, levante a sua mão direita para o céu e reafirme essa palavra na sua mente, no seu coração. Deixa o Espírito Santo profetizar na sua alma, na sua vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo. Essa é a temática de Paulo em todas as suas cartas. Na sua maior teologia de Romanos, ele diz: portanto, se já ressuscitamos com Cristo, vivamos a nova vida. Vivamos em novidade de vida. Paulo lembra isso aos Tessalonicenses.
Porque os tessalonicenses tinham a noção plena dessa mudança de velha criatura para nova criatura. Eles tinham uma plena consciência do porquê eles deixaram de ser pecadores do mundo para serem santos filhos de Deus na igreja de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu era criança que eu me converti aos 13 anos de idade, e a partir dos 13 anos de idade, com uma paixão tremenda por Jesus, uma paixão tremenda pela igreja, aquele fogo, aquela glória. Minha família é tremendamente católica, e o que marcou minha vida foi a mudança, foi a conversão. E a frase que mais eu gostava de falar: eu não sou mais do mundo. Eu não sou mais do mundo. Eu apanhava na cara das minhas irmãs. Tava para lá, seu comedor de feijão. Você agora não é do mundo, você agora está. Me explica isso. Fala, não sou mais do mundo, eu agora sou de Deus, eu agora sou de Jesus, eu agora sou salvo. Quanto mais eu falava, mais enfurecido eles ficaram. Mas essa convicção marcou a minha mudança de vida, a minha conversão. Eu não sou mais do mundo. Eu agora sou salvo na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Não há como começar a vida cristã. Não há como ser cristão. Não há como viver em Cristo sem esse marco. Não há. Se você não tem esse marco no seu cristianismo, se você não tem esse ponto zero como divisor desse passado e desse presente, você não está vivendo uma vida cristã. Porque só é possível viver na medida da consciência entre a velha vida e a nova. Ontem eu ouvi uma frase do pastor Gessé, e marcou muito. Ele disse assim: quando o diabo te acusar do seu passado, diga para ele: escuta, Satanás, eu vou falar do teu futuro. Oh, glória a Deus. Você está me acusando do meu passado, mas eu vou te falar agora do seu futuro. Satanás, Deus seja louvado para todos sempre. O Senhor está presente aqui nesse lugar. Deus está presente aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Essa diferença, meus queridos, que faz toda a diferença. É essa diferença que faz toda a diferença na igreja, que faz toda a diferença na nossa relação ou no nosso relacionamento com Deus, que faz toda a diferença na nossa existência no mundo. É a marca da nova criatura em relação à velha criatura que faz a diferença da igreja no mundo. Amém? Amém. Alguém me perguntou essa semana, uma estudante de filosofia, estuda lá com um grupo de filósofos, teólogos da IBAB e outros, e ela me falava como poderia ser, como nós podemos trazer o reino de Deus para o mundo. Eu disse: não dá para trazer. O reino de Deus não pertence ao mundo. A única coisa que nós fazemos é representar o reino de Deus no mundo. O reino de Deus não dá para pôr um reino dentro de outro reino. Se alguém souber fazer isso, ninguém tem essa possibilidade. O mundo tem o seu próprio reino. A igreja vive no seu próprio reino. A Bíblia diz, pela boca do mesmo apóstolo,
capítulo 1, verso 13 de Colossenses, que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Em física quântica daria para se falar nisso, né? Mundos paralelos. Então nós vivemos espiritualmente em mundos paralelos. Estamos no mesmo mundo, mas não somos do mundo. Nós saímos do mundo pelo milagre da conversão. Fomos introduzidos no novo mundo chamado Reino de Deus. Amém? Amém. E Paulo fala que nós saímos desse mundo, e ele parece que usa a metáfora histórica da conversão ou da libertação de Israel para falar disso. Ele disse que vocês se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro. Essa palavra servir no original, ela sai da palavra doloem, e ele está dizendo: vocês agora são douréus, são servos. Nós nos convertemos para sermos servos de Deus, para servir a Deus, para trabalharmos. Isso invoca nessa linguagem, no pensamento apostólico e também rabínico de Paulo, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, quando Deus diz para Israel, ali pela boca de Moisés: ouve, ó Israel, versículo 4 e 5, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor, o único Senhor, o único Deus. E a esse Senhor único, a Ele amareis de todo o coração. Israel havia saído do Egito para servir a Deus no deserto, até chegar o momento da conquista da posse da terra prometida. E essa transição exigia de Israel, que havia saído de um estado, de um país politeísta, de uma nação, de um império politeísta, com centenas, milhares de deuses. Diz a história que havia mais Deus naquela época que gente, tanto Deus que havia. Eles saem desse politeísmo e agora Deus exige: eu sou. Eu sou o único Senhor. E a esse único Senhor servireis. Você pode aplaudir a Deus. Mas coisa importante nesse fator, nesse texto, é entender essa razão de conversão. Geralmente nós temos uma ideia de conversão muito particularizada. É uma ideia de conversão muito particularizada. Você pode ver isso hoje na multidão de igrejas, multidão de denominações, nas multidões de costumes, de atos, de crenças, de doutrinas, e isso também vem para dentro da igreja, mesmo dentro de uma igreja com uma só doutrina estabelecida, com um só pastor, mas mesmo dentro da congregação, nós muitas das vezes vivemos a ideia de uma salvação particularizada, onde Jesus morreu por mim, e a gente particulariza isso de uma tal maneira e transforma isso numa previdência de benefícios.
Isso parece que é um espírito atual na igreja hoje. A igreja é aquela igreja que deixou de ser esse contexto para ser uma igreja de dependência de benefícios, né? Parece o Brasil, né? Benefício de bolsas e bolsa para isso, bolsa para aquilo, bolsa família, bolsa viúva, bolsa viúvo, bolsa de... e vai bolsa para tudo quanto é lado. E vivemos num país assistencialista. E a igreja se tornou, pelo menos no tempo presente, culturalmente uma igreja de ideia assistencialista. Deus tem plano para tudo, para a igreja. A igreja vive numa dependência de planos beneficiários da parte de Deus. As campanhas são para a igreja. As curas para a igreja. Os milagres para a igreja. Tudo que é de Deus pertence para a igreja. E a igreja vive esse mar de rosa, essa coisa maravilhosa. Esse entusiasmo, né? Essa prosperidade. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Mas essa concepção do texto de Paulo acaba trazendo para dentro de um contexto muito materialista. E esquece o contexto espiritual do versículo. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Amém. E não com todas as bênçãos materiais. Existem pobres, existem ricos, existe toda sorte de todos os níveis de classes sociais. E Jesus diz, sempre vai existir pobres e ricos na face da terra. Porque na face da terra não há como igualar isso. Essa questão de pobreza e riqueza na terra não é problema meu, Jesus está dizendo. Não é problema de Deus, não é problema da Trindade, é um problema de Adão no jardim do Éden, que resolveu se desistir. E trouxe miséria para a humanidade, trouxe pobreza, trouxe riqueza, trouxe desníveis sociais. Mas eu louvo a Deus que eu saí dessa miséria. E você deve louvar porque você saiu também. Ou você não acredita que saiu? Pelo que você seja rico, você saiu. Se você é pobre, você saiu também. Porque eu sou pobre, mas não sou mais do mundo. Eu sou rico, mas não sou mais do mundo. Eu agora existo num reino onde não existe mais desníveis sociais. Porque Deus nos abençoou nesse reino com todas as bênçãos espirituais. E nesse reino não existe pobres e ricos. Se existir alguém que é mentalmente pobre, é porque ele ainda não entendeu o que é. Não entendeu a sua identidade em Cristo Jesus. Porque este lugar é o único lugar onde todos são irmãos. Onde não existe ricos e pobres. O pastor começou apresentando esse milagre, né, da Rua Azul. É na igreja onde todos glorificam o mesmo Deus e podem receber as mesmas bênçãos, os mesmos dons e as mesmas graças. Levante a sua mão para o céu e glorifique o nome de Deus. Aleluias! Aleluias! Oh, aleluias! Deus seja louvado. Nós não podemos perder essa consciência da realidade do que somos. E Paulo, ele é muito enfático em dizer que
a missão da igreja, em trazer lembrança de que a missão da igreja é a missão da adoração. Quando Paulo fala que nós estamos no mundo para servir a Deus, ele está dizendo que a igreja está no mundo para adorar a Deus. Adoração. Adorar. Quando Moisés vai diante de Faraó para pedir que Faraó liberte Israel, ele diz: deixa o meu povo ir para o meu povo me adorar no deserto. Me servir no deserto. O grande problema é que nós descontextualizamos a adoração da sua realidade. E entendemos a adoração como única e exclusivamente aquele ato que muitas das vezes não é nem o todo do culto, é o ato particularizado, como já citei. É aquele ato em que eu estou no culto adorando a Deus dentro da minha própria forma, dentro da minha própria performance, através dos meus próprios atos, desconectado com tudo que está acontecendo no culto. Porque a adoração não é o culto. Não estou tendo esse entendimento de que a adoração é toda essa unidade. Eu tenho o entendimento que a adoração é aquilo que eu faço alternadamente dentro do culto. Então estar sentado aqui nem adoração é o glória que eu dou. Se eu não der um glória, não houve adoração. Adoração é o grupo que cantou aqui. Adoração é alguma coisa que foi feita visivelmente em nome dessa liturgia do culto. Não, adoração não é apenas isso. Adoração é todo o contexto da conversão, é todo o contexto do milagre da salvação, é todo o contexto da nova vida, é toda a existência do crente da igreja no mundo. Amém. É adoração. Porque a adoração não é um mero cantar, não é um mero pregar. Adoração é o viver para a glória de Deus. E esse viver para a glória de Deus é o servir o propósito de Deus no mundo. É fazer a vontade de Deus. Na forma mais simples possível de se entender a adoração é: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém. Glória a Deus. É a existência na vontade de Deus, é a existência na plena adoração. Glória a Deus. As palavras que definem a adoração são, primeiramente, proskinel. Segundo, latrel. Terceiro, se não numa ordem teológica apenas de fala, liturgia, ou liturgeu, e por último, eusébia. Essas 4 palavras estão ligadas à adoração. Proskinel vai falar desse momento de conversão. Quando eu reconheço que Deus é Deus e que Ele é o único Senhor. E quando eu reconheço que Deus é Deus, é o único Senhor, olhai para mim e serei salvo. Eu dobro diante dEle, dobro o meu orgulho, dobro a minha soberba, dobro o meu pecado, dobro tudo. Vou dobrando diante dEle, me prostro diante dEle e aceito Jesus como meu único Senhor. De hoje em diante, Pai, de hoje em diante eu sou teu. De hoje em diante eu estou para te servir. De hoje em diante eu estou para te louvar. De hoje em diante eu estou para fazer tua vontade. De hoje em diante eu não sou mais do mundo. De hoje em diante eu sou salvo. Diante de hoje eu quero a tua vontade. De hoje em diante eu vou pregar o teu evangelho. De hoje em diante tu és Senhor único na minha vida. Porque mas tem latria. A idolatria é esse momento em que você vem e na sua intimidade com Deus, você já vem à igreja para juntar-se com os irmãos num coro único, geral,
para dar a Deus louvores, orações, servir a Deus com os teus ministérios espirituais. Mas tem liturgia, tem o pastor para servir os irmãos, para trabalhar aqui por nós, para invocar a bênção de Deus sobre a nossa vida, para trazer cura, libertação, para nos abençoar, para pôr a mão sobre as nossas cabeças, para impor as mãos e determinar as bênçãos de Deus, para chamar para o louvor, para incitar para o cântico, o louvor e a adoração através dos hinos. Toda essa liturgia, todo esse formato, toda essa coisa que está acontecendo também é adoração. E todos nós participamos dele, porque nós fazemos esse culto aqui, mas nós recebemos esse culto para levar para a nossa família, levar para a faculdade, levar porque amanhã esse grupo que cantou não vai estar conosco. Amanhã esse grupo que cantou, a guitarra não vai estar comigo lá, ninguém vai estar comigo lá, o pastor Calino não vai estar comigo, mas o Deus desse culto, Jesus desse culto, o Espírito desse culto, o Espírito Santo desse culto, ele permanece com você onde você estiver. Onde você estiver, ele está contigo. Amém? Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Mas toda essa adoração, todo esse serviço, todo esse noel, ele tem que estar debaixo da eusébia, da piedade. A Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Qual é a sinceridade? Qual é a verdade da nossa adoração? Qual é a piedade da nossa adoração? Qual é o temor, a reverência com que nós fazemos isso? Deus é um ser comum ou Deus é um ser soberano? Deus é um você ou Deus é um Senhor? Jesus é um você ou Jesus é um Senhor? A vulgarização, até como comentamos, a vulgarização da adoração chegou nos hinos, em que chamamos Jesus de você. Chegou na igreja em que nos dirigimos a Jesus como se ele fosse um eu, comum. Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor. Aleluia! A força dos seus pulmões para dizer: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor. Qual é a concepção religiosa que nós temos nesse termo Senhor, que é atribuído a Jesus Cristo, o Senhor? E há de ser que todo aquele que invocar, que adorar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor é a palavra, é o termo, é o título que rege a adoração. Aleluia. Senhor é a noção que temos do que Deus é. Não na singularidade ou na simplicidade dos termos humanos, não, mas na singularidade, aliás, na singularidade, o único. Jesus disse: a ninguém chameis de Senhor, a não ser Deus. A ninguém. Então nós, quando dobramos o joelho, Ele é Senhor. Quando nós cantamos, Ele é Senhor. Amém. Quando nós falamos dEle, Ele é Senhor. Quando nós cumprimentamos, Ele é Senhor. Ele é Senhor para todos sempre. O único Senhor. Levante a sua mão, glorifique e adore em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Essas palmas são para Ti, Senhor. Esse louvor é para Ti, Senhor. Esse glória é para Ti, Senhor.
Senhor. Essa oração é para ti, Senhor. Essa igreja é para ti, Senhor. Aleluia! Aleluia! Essa é a diferença. Essa é a diferença. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Houve um tempo que Jesus Cristo, mesmo sendo Senhor, ele era um ninguém. Ele era um Zé qualquer. Não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos, para que o louvássemos, para que o glorificássemos, para que cantássemos o seu nome. Não víamos nele senhorio nenhum. Mas Paulo diz em Filipenses 2 que, embora ele subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e achado na forma de servo, ou tornando-se a semelhança dos homens, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que toda língua confesse, ou para que todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Ele é Senhor. Esse é o título de Cristo que rege a nossa adoração. É em nome dele, porque os demônios sabem que Jesus Cristo é Senhor. Então, quando você diz em nome de Jesus, os demônios sabem que você está dizendo em nome do único Senhor que existe no céu, que existe na terra, embaixo da terra. Sai! Ele sabe. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Mas essa é uma problemática. Essa é uma problemática. O pessoal lá da minha igreja gosta de quando eu falo, essa é uma problemática. Aí os meninos lá, a juventude fica, é uma problemática, né, pastor? Eles ficam fazendo, como chama esse que criança, não. Mas eles ficam fazendo resenha, né, com as frases, né? Eles ficam criando resenha, joga eles. Vira meme, põe no Instagram, no Face, olha, cuidado com a problemática aí. E geralmente as pessoas sempre têm essas coisas, né? Aquelas frases que marcam a vida, o discurso, né? Marca o discurso, né? E o que acontece? Essa é a característica hoje que tenta solapar a igreja e alcançar a adoração. Quando eu estou falando de adoração aqui, dentro desse termo aqui, para servir ao Deus vivo. Vos convertestes dos ídolos para servir ao Deus vivo. Isso significa para adorar a Deus. E adorar não pode ser visto meramente dentro de um contexto litúrgico, esporádico. Não. É permanente. É serviço contínuo. É vida a dispor da vontade de Deus em todo o tempo. E o que tenta interferir nessa realidade são as leis dos governos existenciais do ser humano. Poutinho fala muito bem sobre isso. E ele marcou muito esse discurso dele quando ele fala sobre as três leis. Sobre a autonomia, sobre a heteronomia e sobre a teonomia. Então ele faz a crítica, falando, especialmente hoje nós vivemos uma época em que
a autonomia, o espírito da autonomia está presente no mundo, onde as pessoas não querem mais estarem sujeitas. Nós começamos falando de adoração, que a adoração começa na submissão. Mas as pessoas, elas querem ser autônomas. E a igreja não escapou disso. A igreja, muitas das vezes, por mais que o pastor ministre, por mais que o pastor ensine, por mais que o pastor oriente, por mais que o pastor diga, siga-me, a igreja, nada, aqueles representantes, ou mesmo aleatoriamente, eles estão na autonomia. Autonomia é lei para si mesmo. A palavra auto, lei, nomia, não, é a palavra auto, eu, né? Nomia, lei. Então, quando eu digo, falo em, e esse é um discurso muito forte da psicologia, os psicólogos aqui que me deram, é um discurso muito forte da psicologia. Você precisa encontrar o seu eu, viver o seu eu, sua liberdade, sua independência. Você precisa ser você mesmo. Você precisa ser você mesmo. Não deixa ninguém te julgar, não. Então, esse discurso da psicologia é muito contundente com as escrituras sagradas em muitos pontos, porque a Bíblia diz, sejam outros que te julguem. Né? E a psicologia, não, ninguém pode te julgar. Mas as pessoas, elas não querem se submeter. Às vezes a gente vai fazer casamento, é uma luta fazer casamento hoje, né? Chega aquela parte que as mulheres chega aquela parte que as mulheres sejam submissas. Nossa, meu Deus, eu tenho que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado, pastor Carlos, porque não é fácil. A mentalidade hoje não absorve esse texto com a devida reverência que ele deve, compreensão. É óbvio que Paulo, quando fala dessa submissão feminina, ele não está falando em machismo, muito embora houvesse lá os machismos da época, do tempo, mas o sentimento que governa esse texto é amor. Amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, ame, ame, e quando chega na hora da mulher, fala, ser submissa. Olha, ser submisso ao amor é a coisa mais linda do mundo. Né? Então, quando Paulo fala que a mulher seja submissa, como Cristo, como a igreja é submissa a Cristo, é a coisa mais gostosa, porque Jesus nos amou a tal ponto que se entregou por nós. Amém, aleluia. E o amor de Deus só nos dá o melhor. Só nos dá o melhor. Então, se submeter ao amor é a coisa mais grata do mundo. Agora, é óbvio que se submeter à tirania é muito diferente. Mas não é essa a ordem. Seja tirano com a sua esposa. Não, é amar. E as mulheres se submetam a esse amor, a essa oferta de amor. E assim sejam as cooperadoras. Não é casamento aqui, mas aplauda o nome do Senhor. Mas as pessoas, elas querem ser a sua própria lei. Ninguém manda em mim. Se alguém manda em mim, sou eu mesmo. Faço o que quero, a hora que quero, como quero e acabou. É isso aí. Esse é o espírito lá da rebelião de Adão lá no Jardim do Éden. Eu vou ser minha própria lei, vou ser Deus para mim mesmo e acabou. E deu no que deu, e sofremos o que sofremos por conta dessa autonomia de Adão. Mas existe a heteronomia, que é uma outra questão, que é o outro, a lei do outro. De alguma forma não dá para escapar da lei do outro. Não dá para escapar da política, não dá para escapar do governo do pai, não dá para escapar do governo dos patrões, não dá para escapar da Constituição.
constituição de uma nação. Então sempre haverá heteronomia na sociedade, na civilização. Mas a igreja, ela tem uma lei suprema, que é a lei de Deus. Nós não vivemos pela autonomia, nós não vivemos pela heteronomia, porque mesmo se precisar, até mesmo a heteronomia tem que ser confrontada. Pedro diz: seja feita a vontade de Deus e não a dos homens. Quando as leis contrariam a vontade de Deus, a igreja levanta a bandeira da teonomia. Seja feita a vontade de Deus e não a dos homens. Amém? Amém? Essa é a grande questão necessária para que nós possamos realizar a vontade de Deus sobre a face da terra. É não estarmos numa dependência ou numa união ou numa realização autônoma, numa realização heteronômica, mas numa realização da lei de Deus, da vontade de Deus. Quem governa a minha vida como crente não é o mundo. Quem governa a minha vida como crente não sou eu. Quem governa a minha vida como crente é Deus. Até que ponto nós estamos dispostos a viver? Seja feita a tua vontade e não a minha. É talvez a coisa mais difícil dessa ambivalência humana, desse conflito, dessa dualidade do ser humano, mundo e igreja. Seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Paulo caiu do cavalo, Paulo? Parece que caiu, né? Quando Paulo caiu do cavalo, entenda isso como uma frase de metáfora. A primeira coisa que ele disse: quem és tu, Senhor? A segunda frase: o que queres que eu te faça? Porque a partir daquele encontro, Paulo entendeu que ele já tinha Cristo como Senhor da sua vida. E como Senhor da sua vida, ele se submeteu à sua vontade. É isso que Paulo está dizendo, que nós, na condição de servos, de adoradores, não temos vontade própria, mas nós nos convertemos dos ídolos do mundo para fazer a vontade de Deus no mundo. Isso significa que eu e você, nós somos agentes da vontade de Deus no mundo. Somos agentes da vontade de Deus no mundo. Na medida que nós vivemos a vontade de Deus, ela procede de nós para todo e qualquer ambiente em que nós vivemos. Na medida em que nós fazemos a vontade de Deus, a vontade de Deus acontece onde quer que nós estejamos. A vontade de Deus está ali, porque eu sou esse representante da vontade de Deus. A irmã como esposa, como mãe, o marido como esposo, como pai, é um representante da vontade de Deus, como amigo, como colega, como trabalhador, como cidadão. Nós somos representantes da vontade de Deus, porque nós nos convertemos. Deus nos salvou e nos deu a graça de nos tornar seus servos. Para fazermos a sua vontade. Então sempre estamos diante desta pergunta e resposta: seja feita a tua vontade. Amém. E não. Os maiores problemas familiares têm acontecido no seio da igreja exatamente porque famílias têm desistido do governo de Deus e têm estabelecido seus próprios governos.
Esposas têm estabelecido seus próprios governos, maridos têm estabelecido seus próprios governos e deixado de fazer a vontade de Deus. Ninguém que vive no centro da vontade de Deus terá problemas na comunhão, porque a vontade de Deus nos une. Amém? O tempo está passando, eu já estou cansado. Se eu estou cansado, imagina você. Aplauda o nome do Senhor Jesus. O pastor estava pregando, chegou a hora que eu falei, rapaz, ele está cansado. Foi graças a Deus. Ele está cansado. Mas a palavra de Deus, ela é gostosa. Não se alegra porque eu estou cansado, não. Porque a palavra diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e continuarão pregando. Mas nós estamos terminando. Essa é a grande realidade da nossa conversão. Nós estamos apenas no primeiro versículo, procurando despertar e reenfatizar esse ministério do serviço, de que nós devemos servir a Deus, porque essa faz parte da chamada da nossa é parte integral da chamada da nossa conversão. Vos convertestes para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. No segundo versículo, Paulo vai falar da vida na esperança, da vida na esperança, e esperar do céu a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem ressuscitou, o qual nos livra da ira. Mas nós vamos terminar aqui, nesse versículo. Para Paulo, o resumo prático da vida cristã, o resumo prático da vida cristã se dá através de três virtudes. Em que consiste o ministério da igreja? Em que consiste o serviço da igreja? Para Paulo, o serviço da igreja, a liturgia da igreja, na igreja, no mundo, onde quer que seja, constitui-se através de três virtudes. Quais são? E para Paulo, a igreja só é boa, só está perfeita quando ela está no pleno exercício dessas virtudes. Então, eu, o pastor, nós, os líderes, temos a obrigação de trabalhar na igreja essas três virtudes para que o serviço da igreja seja perfeito. Se a igreja tiver deficiência numa dessas, que não é fácil encontrar uma igreja perfeita em todas as virtudes. Se a gente lê as cartas, por exemplo, essa igreja mesmo era deficiente numa. Então Paulo está lá suando, pregando, ensinando para tentar corrigir essa igreja na sua deficiência. Quais são essas virtudes? No capítulo 13 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 13, Paulo fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Eu gostaria que vocês repetissem bem forte essas três palavras. Primeiro, fé. Segundo, esperança. Terceiro, amor. Vamos lá. Primeiro, fé. Segundo, esperança. Terceiro, amor. Em todas as cartas de Paulo, você vai notar Paulo trabalhando essas três coisas no ministério da igreja. E dizendo para as igrejas, elogiando, ou corrigindo, ou exortando, ou repreendendo. Aqui ele está elogiando Tessalônica, falando sobre a importância do trabalho da fé, da esperança e do amor. Para Paulo, fé não é uma noção abstrata da crença. Esperança
não é uma noção abstrata da crença. Amor não é uma noção abstrata da crença. Para Paulo, fé, esperança e amor é o exercício, é a prática, é o trabalho. É aquilo que São Tiago vai dizer: fé sem trabalho, sem obra, sem ser vista no ato, não existe. Fé sem ser prática não existe. Então, se uma igreja não é prática na fé, se uma igreja não é prática na esperança, se uma igreja não é prática no amor, ela é deficiente. Se ela só vive fé, esperança e amor no discurso, no estudo bíblico, é deficiente. Então Paulo dizia, ele começa dizendo aos Tessalonicenses no verso 3, no verso 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Fé está intimamente ligada ao trabalho do Evangelho. Fé. Primeiro contato nosso com a fé foi na crença do Evangelho. Segundo contato nosso com a fé foi com a missão de pregar o Evangelho. Terceiro contato nosso com a fé foi na missão de determinar as bênçãos e as graças do Evangelho. Então, para Paulo, estar na fé é receber esse princípio e trabalhar o Evangelho, não só na própria vida, mas trabalhar o Evangelho na vida dos necessitados, do mundo, dos pecadores. Jesus Cristo ensina isso, ele diz: quem crê será, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E depois o que é que ele diz? E porão a mão. Você já creu? Recebeu o Evangelho? Agora você vai distribuir esse Evangelho. Agora você vai pregar esse Evangelho. Essa salvação que você recebeu pelo Evangelho agora precisa ser compartilhada. Em meu nome, por uma mão, somos salvos pelo nome de Jesus. O nome de Jesus agora nos pertence. O nome de Jesus agora está na nossa salvação. O nome de Jesus agora está no nosso coração. O nome de Jesus agora está na nossa boca. O nome de Jesus agora precisa ser confessado. O nome de Jesus agora precisa ser orado. O nome de Jesus agora precisa ser pregado. O nome de Jesus agora precisa ser provado. Então Paulo fala a operosidade da vossa fé. Vocês não só receberam, como agora estão compartilhando, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, até tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa. Vocês estão fazendo tudo isso aqui, vocês estão pregando o Evangelho, está expulsando demônio, está curando os enfermos, está fazendo maravilha. Trabalho da fé, levar a fé que você tem em Cristo Jesus para aquele que não tem fé. Outro dia a pessoa estava dizendo assim: eu não vou pregar o Evangelho porque eles não crê. Mas como você não crê? Não vai, enquanto você não pregar, ele não vai crer, porque quem vai dar fé para eles é o Evangelho que você tem. É o Evangelho que leva a fé para quem não tem fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E se ele não ouvir o Evangelho, ele nunca vai ter fé. Então é preciso levar a fé. Pregar o Evangelho é levar a fé aos que não têm fé. Porque a fé não é nossa. Nosso é a mera crença, o mero ato intelectual de acreditar e de aceitar. Mas a fé é o conteúdo salvífico da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo aquilo que Ele fez e faz e pode fazer àqueles que aceitam. Então, esse é o trabalho da igreja. Portanto, ide
e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E em meu nome expulsarão os demônios. Levante a sua mão para o céu. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, ou porão a mão sobre os enfermos e os curarão, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte e cooperavam com eles o Senhor, através dos sinais, prodígios e maravilhas que eram feitos. Alguém lá no seu emprego vai reclamar de doença. Você vai dizer: eu tenho saúde para você. Alguém lá no emprego vai reclamar de problema. Eu tenho solução para você. Você vai levar esse Jesus. É isso que Paulo está dizendo. A igreja recebeu e ela compartilhou com alegria tudo aquilo que ela recebeu. Amém? Mas e a esperança? O trabalho da esperança. O trabalho da esperança é uma coisa assim mais pessoal, né? É uma coisa mais subjetiva. É aquela coisa da santidade. O que a esperança faz? A esperança é aquela virtude que prepara o crente para o arrebatamento. Prepara o crente para o arrebatamento. A esperança é aquela virtude que prepara o crente para sofrer dando glória a Deus. Tem tempo ruim para quem tem esperança. Basta um exemplo: eu estou devendo barbaridade, mas amanhã vou receber um dinheiro. Não tem dinheiro agora para pagar, mas amanhã eu vou receber. Eu estou preocupado com o que tenho que pagar. Se eu tenho dinheiro para receber, eu vou ter que pagar. Então eu estou preocupado com os problemas que eu tenho. Assim é a vida de fé. Se Jesus Cristo vai voltar, vai arrebatar a igreja, eu vou ficar preocupado com os problemas do mundo, com o sofrimento do mundo. Eu vou dar glória a Deus e dizer: ô Maranata, vem Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Mas eu sei que tenho um encontro com Deus e que eu preciso estar preparado. São João no capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, ele diz: filhinhos, ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos iguais a ele, porque quando ele vier, nós o veremos, e como ele é, nós seremos. E quem nele tem essa esperança, santifique-se a si mesmo, como ele também é. Amém? Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. E o amor? Trabalho do amor. Então a igreja está trabalhando na fé do Evangelho, a igreja está trabalhando na esperança da santificação, na santificação. Quando você vê uma igreja aqui sem santificação, essa igreja não está esperando Jesus não, né? Porque a esperança é vista na santidade, na piedade. Mas Paulo fala também do amor, da abnegação do vosso amor. Nós já lemos um versículo onde diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas esse amor a Deus, eu amo a Deus. Quantos podem dizer: eu amo ao Senhor? Eu amo ao Senhor. Como é que você, eu sei lá, como é que você ama a Deus? Não sei, é você que está falando. Não? É um problema provar que nós amamos a Deus. E esse é um dos grandes problemas da autonomia. Não, eu tenho Deus, eu conheço Deus, eu amo a Deus, eu vivo Deus. Não preciso de igreja. Para que igreja? Para quem não culto todo dia, toda hora, escola dominical, ou pastor Carlos, fala com isso. Você cobra demais. Entende? Então João, vamos
resolver esse problema aí. O apóstolo São João fala, vamos resolver esse problema. Se você fala que ama a Deus e não ama o seu irmão, como é que você pode amar a Deus? Porque se você não ama o seu irmão, a quem você vê, como é que você ama a Deus que você não o vê? Então, amar a Deus é visto na sua forma concreta através do amor fraternal. Em tudo que fazemos liturgicamente, com a Eusébia, né? Especialmente com... Eusébia é o nome de mulher, né? É um termo grego também. Então, dentro desse temor, dessa característica, a gente vê o crente chorando no culto, a gente vê o crente piedoso ajoelhando, aquela piedade, aquele fervor, ele ama a Deus. Esse é um crente amante do Senhor. Glória a Deus, aleluia, ama o Senhor de verdade. Mas esse mesmo crente, às vezes, que a gente olha assim e diz, ele ama a Deus, e depois a gente percebe que ele está falhando, porque ele não aplica esse fervor de amar a Deus no relacionamento fraternal. Ele não compartilha da mesma bondade para com os irmãos. Ele não está para servir o necessitado, ele não está para servir os seus talentos, seus ministérios aos demais irmãos da igreja, ele não está para compartilhar. Então São João disse, se você diz que ama a Deus e não ama os seus irmãos, você não ama a Deus. Então, em toda a carta de Tessalonicenses, Paulo vai reforçar isso e fala sobre a abnegação, o esforço em amar os irmãos, no perdão, na caridade, no serviço social, como nós vimos os irmãos trabalharem aqui, as crianças, os irmãos lá da casa. É um ministério do amor. A igreja precisa se envolver no ministério do amor. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito, seja amado. Nenhum lugar da Bíblia está escrito, seja amado. Mas em várias de Gênesis, Apocalipse está, amai-vos. É um verbo ativo, não é passivo. Amai, amai, Aleluia. amai. Se não sou amado, eu amo. A graça, a bênção de Deus está em você amar. Melhor é amar do que ser amado. Por isso a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Te amo. Não, quem te ama sou eu. Não, eu te amo. Não, quem te ama sou eu. Coisa linda, maravilhosa. Somos o agente do amor, na primeira pessoa. Resolve todo problema, acaba com todo problema. Amém. Porque todos se ocupam em amar primeiro. Aleluia. E não ser amado depois. Glória a Ou Deus. amar depois que for amado. Amém. Nós não podemos ficar nessa dependência de sermos amados para podermos amar. Não, a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou. E é tão sério esse ministério de amor, que não é nem igual ao do Velho Testamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não. Jesus disse, não vai ser assim. Vocês vão amar como eu vos amei. Glória a Deus. E você já pensou como é a missão de amarmos como Cristo nos amou? Ele foi odiado, ele foi aborrecido, ele foi injuriado, ele foi perseguido, ele foi castigado, a tal ponto de chegar a ser morto na cruz. E em todo esse processo de sofrimento causado pela humanidade, a sua vida, a sua existência, ele estava amando. Amém. Em nenhum momento ele precisou ser amado para amar. Mas nós vivemos numa dependência de ser amado para amarmos. Enquanto a palavra diz, amai.
Então nós temos que nos revestir dessa graça. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu estou feliz por poder ter falado com vocês essa manhã, ter transmitido essa palavra, ter relembrado vocês. Sei que não é algo novo, mas é algo que precisamos martelar constantemente. Amém? Amém? Deus nos abençoe. Amém.